a gente vai chamar aqui o Cazu e o João Pedro para fazer a próxima apresentação. Então, assim que vocês quiserem aparecer por aí e fazer companhia. Legal. Opa! Sharear a tela. Então, obrigado também por vocês terem vindo compartilhar com a gente e com o pessoal os aprendizados e os conhecimentos de vocês. Então, fiquem à vontade, Cazu e João Pedro, para a apresentação de vocês. Boa, muito obrigado. Muito obrigado por esse espaço. Então, eu estou aqui com o João e a gente queria falar um pouco sobre criatividade, inteligência artificial, um pouco sobre os desafios que a gente teve tentando, digamos, trazer inteligência artificial para os nossos produtos aqui na Edgewall. E... Estão me ouvindo? Acho que eu estou mutado. Sim, estamos escutando. Legal. Um segundo. Não sei se vai dar para ligar a câmera. Acho que tivemos problemas técnicos, né? Vamos... Você quer tentar sharear o seu vídeo aí para a gente já ver se tudo funciona direitinho? Vocês estão vendo o meu screen, né? Vocês estão vendo a minha tela. A gente está vendo sua tela. Agora a gente está vendo só a tela shareada do Cazu. Não, é a sua mesmo. É a sua mesmo. É minha. Tá. Se vocês darem permissão para o vídeo, eu posso mostrar o vídeo, mas não precisa. Posso falando. A gente vai palestrar hoje sobre sendo criativo com AI. A ideia geral que a gente quer dar é como que a gente consegue usar um pouco de criatividade para meio que a gente consegue desenhar uns problemas, a gente consegue desenhar nosso sistema de machine learning para a gente conseguir ter uma resposta, ter um algoritmo em produção o mais rápido possível, com o menos custo possível. Quem que a gente é? Eu sou o João, eu sou graduado em Engenharia Biomédica na Universidade de St. Louis e atualmente estou fazendo meu mestrado na faculdade da Georgia Tech em Machine Learning e visão computacional. Eu trabalho no squad de Docs Biometrics com visão computacional e Data Science. Então, eu sou o Cazu e minha formação é em Física. Eu fiz doutorado em Física lá na USP e hoje eu sou o Team Lead na Edgewall do squad de Docs Biometrics, trabalhando com o João, tanto nessa parte de visão computacional, da Science e dentro dos produtos de documentos e biometria facial. O que é a Edgewall? A Edgewall é uma startup, a gente começou faz uns 4 anos, em 2016, e tem o objetivo de criar relações de confiança para todo mundo. A gente faz isso com vários produtos diferentes, sendo o meu ID, que é a nossa identidade digital, o background check e onboarding digital com confiança, com alta confiança. Também quem tiver interesse depois pode olhar, a gente tem um monte de vagas abertas, olha lá e depois se quiser qualquer dúvida, manda mensagem pra gente. Como eu falei, eu e o Cazu, a gente trabalha no squad de Docs Biometrics e dentro desse squad a gente tem bastante produtos e a gente tem os produtos principais que a gente usa bastante Machine Learning. Dentro desses produtos que a gente usa Machine Learning é o OCR, o FaceMatch e o Liveness. O nosso OCR é uma extração automática e inteligente de informações de documento. As técnicas de Machine Learning que a gente usa é Natural Language Processing, Computer Vision e até Machine Learning clássico para resolver os problemas. Depois a gente tem o FaceMatch. O FaceMatch é uma garantia que as fotos que a gente recebe são das mesmas pessoas. Se a gente recebe a foto A e a foto B, a gente quer garantir que as duas fotos vêm da mesma pessoa. E a terceira parte que a gente vai apresentar hoje vai ser sobre o Liveness. O Liveness, a gente tem o objetivo de garantir que as fotos que a gente está recebendo e processando são fotos reais. Isso significa que as fotos que a gente recebe é foto real de uma selfie de uma pessoa e não foto ou foto de tela. No fim do dia, Machine Learning para a gente é uma ferramenta e o foco é no produto e não na técnica. A gente quer usar Machine Learning para resolver produtos. O nosso objetivo não é ter o melhor algoritmo de Machine Learning, não é estar estado da arte. A gente quer coisa rápida que vai resolver o produto de confiança e alta qualidade. Dentro disso de etapa de ter um processo rápido, um processo optimizado, a gente tem que meio que entender o processo de Machine Learning todo, como funciona dentro do produto. A gente tem um monte de imagem diferente que a gente vê aí, mas, na geral, tem 4 etapas. Né? Tem a parte de negócios, entender o problema. Tem a parte de dados, onde que a gente deixa nossos dados, qual dados que a gente tem, como que a gente usa nossos dados. E depois tem a parte de modelagem. Qual que é o modelo que a gente usa, como que a gente tem no modelo, qual que é o melhor modelo. E, finalmente, vamos pegar isso e pôr isso em produção.
A gente acredita que, para ser um time eficiente, tem duas partes principais que a gente consegue otimizar e consegue iterar bem mais rápido para ter um produto melhor, para a gente conseguir dar mais features, criar mais modelos e melhorar nosso produto final. Essas duas partes é a modelagem e a parte de aquisição de dados. Hoje a gente não vai falar muito sobre modelagem, mas a gente só quer dar um overview rapidinho, mas na parte de modelagem a gente consegue, para ser bem rápido, a gente quer criar uma validação de hipóteses em um conjunto bem pequeno. A gente sabe que se a gente trabalhar acima de um conjunto pequeno, vamos falar 1.000, 5.000 imagens, quando a gente aumentar o conjunto para 100.000 imagens, ela vai melhorar. Se a gente consegue ter uma acurácia alta num conjunto pequeno, quando a gente aumentar, a gente vai ter uma acurácia muito melhor. Mas nesse conjunto pequeno, a gente consegue iterar muito mais rápido e fazer melhorias que, se a gente treinasse no modelo grande, no dataset grande desde o começo, ia demorar muito mais para a gente iterar o algoritmo, ver os resultados, ter feedback. Daí, depois que a gente tem um algoritmo que funciona, a gente pode crescer ele com argumentação, com o dataset que a gente tem. E o último ponto é, para o modelo, a gente nunca precisa reinventar, né? A gente não está tentando criar um melhor modelo de visão computacional, um melhor modelo de machine learning. A gente está tentando usar coisas que já existem para criar um melhor modelo. A gente não precisa gastar muito tempo nas partes pequenas do modelo, a gente pode gastar mais tempo nas partes maiores e com o dataset. Daí, na parte de dataset, aí é um outro ponto que a gente acredita que a gente tem muito para ganhar sendo mais eficiente. Ter um dataset perfeito possível e a gente quer ter um dataset que tem o melhor custo e benefício. E no fim do dia, o nosso objetivo é ter um sistema que facilita obter o dataset. A gente pode criar modelos que vão precisar de um dataset que a gente não tem, e a gente vai ter que gastar muito tempo labeling esse dataset, ou a gente pode modelo, sendo um pouco criativo, com um dataset que a gente já tem. A gente pode meio que usar o que a gente já tem para criar um dataset para esse modelo. Daí, como a gente vê muito sendo falado na área, muitas vezes a parte de dados é a parte que tem maior custo, né? Tipo, é a parte que eles falam que 80% os datasets e o 20% é o resto. Então, por isso que a gente acha que é muito importante optimizar essa parte de obter os datasets e ter um processo muito mais fluido, muito mais rápido, muito mais automatizado para ter um dataset bom. Daí, no fim do dia, ser criativo com o dataset torna o projeto muito mais produtivo e traz mais impacto em menos tempo. Agora a gente vai dar uns exemplos gerais de umas coisas que a gente aprendeu, uns processos que a gente fez dentro da Edgewall nesses últimos anos. Só quero dar um disclaimer rapidinho que o ponto desse talk não é mostrar qual que é o melhor modelo, qual que não é o melhor modelo, é mais dar um overview. Tem modelos que a gente não vai poder falar muita informação, a gente vai tentar ser o mais específico possível, sem ser muito específico, e também muitos dos exemplos que a gente vai dar de imagens, essas coisas, não são exemplos de produção, né? São tipo imagens que você viu no começo, que é a foto de mim e do Kazu, porque a gente não pode mostrar dados sensíveis que a gente tem. Boa. Tá, então, como o João falou, a ideia aqui é dar um overview sobre algumas dificuldades, alguns desafios que a gente encontrou durante esse processo e como a gente resolveu ele, né? Então, no meio de não só aprender como o produto que a gente estava construindo funcionava, mas também construir e entregar um valor para os nossos clientes. E vão ser 3 exemplos, assim. O primeiro é sobre OCR, sobre essa parte de extração de dados. Vai ter um segundo exemplo sobre uns desafios que a gente teve em Face Match, reconhecimento facial e validação, né? E um terceiro sobre liveness, que é o processo de detecção de se uma pessoa que está fazendo um processo é ela mesma, ou se é um vídeo, se é uma tentativa de fraude. Então, vou começar aqui com o OCR. Pode avançar, João? Obrigado. Então, a ideia aqui, o CR é principalmente um algoritmo de visão computacional. Aqui a gente utiliza não só técnicas de visão computacional, mas bastante coisa de processamento de texto, entendimento sobre o que são os dados de um documento. O principal caso de uso aqui é uma série de documentos, né? Então, você tem uma CNH, um RG, e você quer saber qual é o nome da pessoa, qual a data de nascimento. E como todo algoritmo de visão computacional, a qualidade da imagem tem um impacto muito grande sobre o resultado final. Mas a qualidade da imagem é algo que a gente não tem controle completo, né?
Então, essas imagens vão vir dos nossos usuários, dos nossos clientes, vão vir por um fluxo que muitas vezes os nossos próprios clientes não têm um controle. Então, tem uma grande variabilidade na qualidade. E uma coisa que a gente percebeu assim ao longo dos anos é que a noção de qualidade também é muito difícil de definir. Dizer quando uma imagem tem boa qualidade, quando ela tem má qualidade, não é um problema tão trivial. A gente pode olhar para a resolução, é um bom indicador, mas nem sempre uma imagem que tem resolução alta vai ser uma imagem que a gente vai conseguir extrair melhor os dados. Então, aqui, um dos primeiros problemas que a gente teve a gente consegue construir um modelo que funciona para imagens de boa qualidade. E aí ele funciona bem, consegue extrair muito bem esses dados. Só que quando essa qualidade de imagem ela reduz, esse modelo perde bastante dessa acurácia. Então, o que é essa acurácia? É a habilidade desse modelo de extrair corretamente um dado contextualizado de uma imagem de documento. Então, essa queda, né, ocorre com essa qualidade de imagem e a gente queria melhorar esse modelo. A gente queria tornar esse modelo que ele tivesse uma qualidade, né, uma acurácia num range maior de qualidades. E aí pode passar? E aí a gente pensou, como é que a gente resolveria esse problema? A primeira ideia seria ter um dataset maior. Então, se a gente está tendo um problema com o modelo numa certa região, talvez ter mais exemplos dentro daquela região para treinar o modelo, tornar ele mais robusto para aquela região. E, novamente, tem um custo de criação muito grande. A gente teria que validar todos esses dados manualmente, garantir que não tenha nem ruídos ou outliers, né? E o que a gente viu é que para construir esse dataset, a gente o tempo dele ia ser muito alto. Não cabia naquilo que a gente gostaria de obter no momento. Então a gente tomou uma alternativa, né? Pode avançar? Boa. A ideia aqui seria. Então, aqui tem de novo aquela imagem, né? Uma imagem idealizada desses dois modelos. Assim, o primeiro, esse modelo que está, modelo 1, em azul, ele tem essa acurácia maior. E o que a gente fez a gente tinha uma confiança alta nesse modelo. A gente sabia que ele funcionava muito bem nessas regiões. Ele é um modelo que se comportava bem por testes, por validações que a gente fez. Então, o que a gente fez foi utilizar ele para construir o nosso dataset dentro dessas regiões. E como é que foi feito isso? A gente, ao invés de validar essas extrações de dados manualmente, a gente conseguiria utilizar esse modelo para gerar um dataset fazendo um pré-processamento das imagens. Então, a gente utilizava o primeiro modelo para gerar os labels e usando um pré-processamento, tentando reduzir de forma sintética a qualidade da imagem, a gente gerava um dataset de baixa qualidade, né, digamos. E a gente construiu um segundo modelo em cima desse dataset sintético. Esse segundo modelo, a gente construiu ele com uma filosofia. Ele não precisava ser melhor do que o primeiro modelo, mas a gente queria que ele fosse mais robusto para variações de qualidade de imagem. Então a gente colocou dentro dele alguns cheques, forçou ele tanto do processo de argumentação quanto da construção dele, para que ele fosse mais robusto para a qualidade de imagem. E aí o que a gente obteve era um modelo que, em geral, ele se comportava pior. Então, ele tinha uma acurácia mais baixa do que o primeiro modelo, só que ele teve essa robustez que a gente queria. E aí, até fazendo uma ligação com o que o Felipe comentou, a ideia foi usar um ensemble aqui, mas um ensemble bem simples de dois modelos criados na mão, selecionados ali na mão, e usando esses dois modelos em conjunto, a gente conseguia digamos, um resultado final melhor e sem ter que expandir, sem ter que, digamos, investir um tempo em melhorar o primeiro modelo, o modelo 1, que já estava, digamos, mais saturado de ideias que a gente poderia aplicar. E eu acho que aqui é um caso onde a gente tem
um dataset ali de treino, que é, digamos, o mais comum que você vai buscar, né? Então, um dataset onde você tem bastante cuidado sobre as instâncias, tem um cuidado grande de selecionar aquilo que entra, só que ele vai demorar mais tempo, então quando você não tem esse tempo, ele acaba se tornando menor. E o segundo caso é um dataset grande, que a gente utilizou mais automatização, mais uma criação de dados sintéticos, então ele vai ter mais ruídos, ele vai ter mais instâncias que não estão com os labels que eles deveriam ter, ou que seja possível extrair. Então, por exemplo, a gente pode às vezes reduzir a imagem com uma qualidade tão baixa que ninguém conseguiria ver o texto daquele documento. Então, nesse cenário, o que a gente viu é que, apesar desse segundo caso ser um dataset com mais ruído, os modelos que a gente obtinha dele, os modelos que a gente treinava, eles tinham resultados melhores quando a gente colocava ele em produção. Quando a gente colocava ele em dados reais, ele se comportava melhor. Então, a gente validou, digamos, a possibilidade de utilizar esse dataset com mais ruído, esses modelos mais simples, dentro daqueles cenários reais que a gente conhecia, que a gente queria extrair corretamente os dados. Então, aqui uns 3 pontozinhos para dar um resumo dentro dessa parte, é que construir esses datasets, tentar chegar em um dataset mais ideal, vai ser limitado por questões de tempo e orçamento. Então, às vezes não é uma questão de precisamos criar um dataset limpo. Às vezes você não vai conseguir, às vezes não é uma possibilidade. Então, a ideia aqui é se guiar por uma coisa que você tem um entendimento, uma métrica de um produto que você quer entregar, uma coisa que você sabe que vai trazer valor para as pessoas que vão utilizar a solução e usar ela para guiar até onde você deve ir, até onde você precisa investir nesse dataset. E o último ponto ali, eu acho que se em algum lugar é necessário fazer um investimento, deveria ser um dataset de teste, aquele dataset onde você vai validar se o seu modelo está funcionando. É uma barreira para você não colocar para os seus clientes, para os seus usuários do seu produto, alguma coisa de baixa qualidade. Então, investir nesse dataset que você vai validar, garantir e ter confiança nele, seria um ponto importante. Tá. Um outro exemplo que a gente quer trazer é do nosso produto do FaceMatch. Qual que é o problema do FaceMatch? FaceMatch já é um problema meio resolvido, né? A gente já tem muitas soluções boas e funciona muito bom. Um dos problemas é que FaceMatch é muito sensível à rotação e à detecção da face. Quando a gente recebe rotações zero e a gente tem tipo 2 fotos de zero, ele dá um resultado muito bom. Como você pode ver aqui, eu acho que tem foto. Aqui você consegue ver que tipo, se as rotações são iguais nas duas faces, a gente vai ter um valor de similaridade muito alto. Mas quando você muda as rotações da face, você começa a ter um valor de similaridade baixo. Não porque as fotos não são reais, mas porque um CNN ele não é rotation invariant, né? Tipo, a rotação é muito importante para as features que o CNN extrai. Então aqui você acaba dando um valor de similaridade muito diferente quando é a mesma face. Num fluxo real, existem muitas variações. E é muito difícil a gente controlar o usuário, né? A gente nunca vai receber as fotos que a gente recebe. Quando as pessoas tiram selfies, a gente nunca sabe se a gente vai receber a foto para cima ou do lado. Tem uns fluxos que a gente não consegue controlar. A nossa solução original funcionava muito bem. A gente tinha uns resultados muito bons, mas ele não era tão... Às vezes entravam uns erros que não devia entrar. Então, quando a gente detectou isso, a gente resolveu isso de uma forma que a gente conseguiu resolver isso de uma forma rápida, em pouco tempo, sendo meio criativo como que a gente gerava o dataset. Nesse caso, qual que seria uma solução estado da arte? A gente podia treinar um modelo de face match que seria independente à rotação. A gente podia fazer um monte de face match das mesmas pessoas com rotações diferentes e a gente podia tentar forçar o modelo a aprender essas diferenças de rotações são a mesma pessoa. Esse problema é um pouco mais complexo, ele aumenta a complexidade do problema, ele ainda não está 100% resolvido, acadêmico ou não acadêmico, e tem muitas variáveis, né? Rotações podem ser de 0 a 360, e isso tem muitas variações diferentes, e o tempo de treinar isso ia ser muito grande. O tempo de testar, treinar, validar, então a gente optou por uma coisa um pouco mais rápida e a gente achou melhor para a gente. Qual foi a melhor solução para a gente, com maior custo-benefício? A gente sabia que a gente tinha alta precisão para
imagens que tinham ângulo de 0, né? Se a gente tem 2 imagens com ângulo 0, a gente sabe que a gente detectava a rotação muito bem para esse ângulo e a gente dava um face match muito positivo quando tinha rotação 0. Sabendo isso, a gente podia criar um dataset sinteticamente com as outras rotações. Então, a gente pegava todas as imagens que a gente deu predição de ângulo 0 para o face match e a gente podia rotacionar elas usando o que a gente queria e dar esse label para detecção de rotação para isso. E o bom disso é que é muito fácil de escalar, né? Tipo, a gente precisa escrever o código uma vez, depois que a gente escreve o código, se a gente quer 100 mil, 1 milhão, tipo 1.000 imagens, é muito fácil a gente ir de pouco para muito. Então, a gente não precisa se preocupar muito depois com esse dataset. Esse dataset a gente já vai ter um processo meio automatizado de criar, depois é só deixar rodando e esse tempo é passivo. Então, não é muito tempo que a gente está gastando no dia a dia que a gente não pode terminar nossos outros tasks. Para esse problema, a gente também tinha que definir o que é uma métrica de sucesso, né? A gente não estava necessariamente tentando melhorar a acurácia final do nosso produto. Só que a gente estava querendo que a gente não deixasse casos do corner cases passarem. Se os nossos casos do corner cases não era uma porcentagem muito significante, mas era uma porcentagem presente. Então, talvez melhorando isso, não ia melhorar a acurácia final. E também uma outra parte que a gente queria ter uma validação que isso estava melhorando em um dataset de teste, que é um dataset de coisas. Nosso dataset de teste, nesse caso, não era um sample, né, nosso produto, mas era um sample de corner cases, e a gente podia criar isso sinteticamente ou pegando os casos dentro do produto. E esse processo foi muito legal, porque a gente conseguiu usar umas outras técnicas de visão computacional para entender por que não deu bom no começo. No começo a gente tentou fazer isso de modo bem rápido, a gente teve uns resultados interessantes pelas métricas, mas quando a gente olhou mais profundamente, ele não deu tão bom. Então a gente conseguiu meio que investigar isso e decidir por que não deu tão bom. Para a gente fazer essas investigações, a gente pode ver aqui um dos primeiros modelos que a gente tinha. A gente tinha esse primeiro caso, que a gente tinha 2 rotações diferentes com uma foto perto, e a gente consegue ver, tipo, as features não estão perfeitas que ele está escolhendo. Aqui a gente está usando uma ferramenta que chama GradCam. A gente consegue usar GradCam para ver quais são os features das imagens que o modelo está usando para fazer a predição depois que ele é treinado. Então aqui, esses 2 casos, eles deu a predição certa, né? Tipo, aqui ele usou umas features meio de volta da cara, mas ele deu a predição certa. Boa, não é perfeito, mas foi bom o suficiente. Mas depois, quando a gente olhou nos casos diferentes, ou nos casos que deu erro, a gente conseguiu ver que o modelo não estava 100% aprendendo o que a gente queria que aprendesse. A gente pode ver aqui, tipo, mais escuro, casos que não estão, os features não estão ativados, e mais claro é onde está mais ativado, né, os features da imagem. Aqui a gente pode ver que está pegando os features muito do background, e também do meu corpo, tantas features específicas da minha face. Aqui também a gente fez um outro teste rapidinho para ver o que acontece se a gente tem muitas fotos de documentos. Se a gente rotacionar a foto da pessoa dentro do documento e rodar isso pelo processo. A gente viu que a razão que o modelo estava errando é que ele estava aprendendo muito as features da parte do documento e não da face. Mas ele queria que, tipo, as cores aqui tivessem invertido. Aqui tivesse bem claro e aqui tivesse mais escuro. Daí, como que a gente podia atacar esse problema? A gente meio que tinha 2 decisões quando a gente descobriu isso. Um era, vamos tentar achar um modelo que vai resolver esse problema, vamos achar um modelo que vai focar nisso. E a outra era uma decisão um pouco mais, eu acho que é um pouco mais fácil. Por que a gente não força o dataset a forçar o modelo a aprender o que a gente quer que ele aprenda? Então, nesse caso aqui, ele estava aprendendo features que a gente não queria que ele aprendesse, e usando eles para predição. A gente decidiu fazer isso argumentando de uma forma bem agressiva. Se a gente meio que destrói as imagens, a gente faz uma argumentação forte, a gente meio que força o documento a aprender o que a gente quer que ele aprende. A gente tira os relacionamentos que ele está criando com os backgrounds, com as partes que a gente não quer, a gente deixa o treino muito mais difícil, tão difícil que talvez ele não tenha uma métrica de treino boa, mas a gente acaba treinando um modelo que é mais robusto. Daí aqui é um dos exemplos das argumentações que a gente fez, né? Tipo, aqui a gente está mostrando as argumentações sozinhas, a gente acabou fazendo um conjunto de todas essas e mais umas diferentes. Então, como você pode ver, a gente está meio que destruindo as imagens, né? Tipo, aqui a gente está dando uns blocos para ele não aprender coisas que a gente não quer que aprender, tipo, generalizar mais. Esse é um dos meus favoritos, a gente está meio criando um quebra-cabeça com as imagens, né? Tipo, desde que a gente não muda a rotação da face, a gente pode ver aqui, tipo, as features da face que importam para decidir se a rotação ainda são as mesmas, né? Tipo, aqui tem a minha testa, a minha cara, aqui tem um lado da minha face, aqui tem minha boca. Isso ainda vai ter as features que são as features que a gente quer que o modelo aprende. Isso acabou funcionando muito bem. A gente fez umas outras argumentações diferentes, tipo JPEG Compression, que a gente recebe muito disso, dá uns brightness aleatórios. E juntando tudo isso, a gente deixou o treino muito mais difícil. E a gente acabou meio que, o modelo acabou não treinando tão bem que é treino, mas acabou tendo um resultado mais robusto.
Como a gente pode ver aqui depois, aqui são as mesmas imagens de antes, né? A gente tem aqui com onde está sendo ligado, as features são mais importantes. Agora, depois que a gente fez essa argumentação forte, a gente consegue ver que, tipo, as features que são importantes são as features da cara, né? A gente tem aqui a minha cara é onde está com mais features ligadas, né? Mais features sendo usadas para produção. E aqui a cara da pessoa desse documento é onde está sendo isso. E aí, qual foi o resultado de tudo isso? No fim do dia, a gente teve uma métrica de treino que caiu uns 5%. Antes a gente estava tendo uma métrica de treino que estava mais de 99%, estava bem em cima, e a validação também estava alta, mas agora a nossa métrica de treino caiu de 99% para 95%. Se a gente estivesse olhando só a métrica de treino, isso não seria bom, né? Porque, tipo, a gente quer ter o máximo. A métrica de validação ficou muito parecida. Ela ficou uns 99%. Eu esqueci de falar, mas a gente não aumentou a validação, né? A métrica de validação a gente deixou como que a gente espera de ser produto. Mas depois, quando a gente olhou na métrica do teste, no teste de corner cases, a gente não estava super ruim, mas a gente tinha um espaço para ganhar. A gente aumentou um pouco mais de 13%. Isso chegou bem em cima do nosso limite e meio que fechou esse problema para a gente. O que foi legal também, que foi um bônus, tipo, a gente melhorou também a nossa métrica geral, que era a acurácia geral do face match. Então isso foi um bônus, não era o que a gente não queria mesmo melhorar, tipo, é bom a gente melhorar, a gente queria meio que deixar o nosso modelo mais robusto. Um outro negócio que foi muito legal foi que agora a gente tinha muito mais confiança, né? Tipo, quando a gente pega as imagens que a gente tá treinando, a gente pega e faz uns testes, a gente vê quais são as partes das predições que tá dando as predições, e a gente vê que é realmente as features que a gente quer, isso dá muito mais conforto, né? Quando a gente vai pôr isso em produção. Também já ajuda a gente a explicar muito melhor, tipo, por que isso está fazendo essa predição? Por que isso está fazendo aquela predição? Isso dá mais conforto e cria uma relação com o cliente muito melhor. Eu acho que uma das partes mais legais desse processo todo, desde o tipo achar o problema, ver o problema de negócio, até pôr para produção, durou mais ou menos 5 semanas. Isso foi achar o problema, criar o dataset, treinar os modelos diferentes, escrever o código para pôr isso em produção e pôr isso em produção e testar com todas as métricas para ver que isso pode realmente subir em produção. E aí os key takeaways eu acho que muitas vezes quando a gente fala de machine learning, a gente fala essas coisas, a gente meio que fala machine learning é um black box, né? Tipo, a gente tem uma caixa, a gente põe os features e sai a predição. Mas eu acho que a gente consegue criar muita intuição se a gente entende o que os modelos estão fazendo. A gente pode usar umas ferramentas, umas técnicas diferentes para a gente entender realmente o que está caindo dentro desse black box. O que o modelo está aprendendo de verdade, não só o que a gente acha. A gente começando a criar essas intuições, fazendo esses testes mais técnicos, a gente consegue salvar muito tempo em vez de ficar, sabe, testando umas coisas diferentes, treinando modelos via predição. A gente consegue meio que pular uma dessas interações e salvar muito tempo no fim do dia e pôr um modelo em produção mais rápido ainda. Um outro key takeaway faça o seu modelo trabalhar duro durante o treino. Você não precisa de uma métrica de treino bom. Usa a métrica de treino para validação que o modelo está aprendendo. Você quer um modelo que aprende de um nível de aprendizado tipo, o que você espera, mas não faz muita diferença, tipo, se o modelo está 90, 95, 99, 99.5, usa só a métrica de treino como uma validação que o modelo está treinando e está dando bom. E outro key takeaway não gasta tanto tempo com o modelo. Você não precisa recriar o modelo. Já existem muitos modelos já prontos, muitas arquiteturas já prontas. Se você entende elas, você consegue usar elas já prontas, dar umas mudanças pequenininhas rápidas, talvez brincar um pouco com o learning rate, e o resto você não precisa gastar tanto tempo. Você não precisa gastar tanto tempo com os hyperparameters, você consegue iterar muito mais rápido, ter uns valores muito mais rápidos, se você tentar não gastar tanto tempo com o modelo. Boa. Então, agora eu vou falar de um outro problema, aqui vai ser é um problema de liveness, então é detectar se dentro desse processo de face match, uma das ideias comum dos clientes nossos usarem para detectar, comparar uma selfie, tirado, por exemplo, num processo de onboarding, com uma 3x4 de documento. E uma coisa que a gente quer garantir nesse processo também é que a selfie é realmente uma selfie, né? Não é só uma foto de uma foto ou uma foto do documento comparado com uma foto do documento. Então, esse é um processo, digamos, é um cenário de fraude, né? Um cenário de spoofing, onde a pessoa está tentando passar com uma imagem que não é real num processo que deveria ser uma imagem real. E aqui a gente tem né, a dificuldade inicial desse projeto foi, ok, legal, é uma fraude.
elas não acontecem 50% das vezes. Então, como a gente vai encontrar exemplos, como é que a gente vai entender quais são esses cenários, o que esses usuários estão tentando utilizar para, digamos, passar por esse processo de onboarding. E uma coisa que a gente viu também que, de novo, é um problema difícil de resolver, é fácil de a gente entender o que é a classe positiva, mas tem muitas coisas fora da classe positiva e muitas delas não são fraudes. A gente encontra muitos casos de mau uso mesmo. A pessoa estava tirando uma foto e no meio do caminho ela virou para o outro lado ou mudou um celular de uma pessoa para outra. Então, a gente tem que conseguir também separar algum desses cenários e colocar. E como a maior parte, digamos, desse fluxo seria um caso de positivos, o custo de obtenção dos exemplos negativos é muito alto. A gente ia ter que ficar horas e horas olhando para um monte de imagens que todas elas são positivas para encontrar um ou dois exemplos de cenários negativos. E o que a gente viu nisso é muito importante olhar para esses exemplos para você entender o que são os exemplos positivos, o que são os exemplos negativos, mas é muito fácil de você perder os exemplos negativos nessa validação manual, né? Então, perguntar? Aqui seria então isso, né? Para a gente construir esse dataset seria, bem, como é que seria um processo? Seria olhar para muitas e muitas imagens, até encontrar um exemplo negativo e classificar ele. E a gente nunca ia ter certeza de não ter perdido alguns dos exemplos nessa validação. Então, para ajudar a gente nessa etapa inicial desse projeto, para construir esse dataset, e não só para construir um dataset, mas para criar um entendimento do que eram esses, do que poderia aparecer nesses fluxos, pode continuar? Uma ideia que a gente usou foi de, primeiro, entender o que a gente queria dessa primeira parte do projeto. Então, a primeira coisa que a gente percebeu é que nessa primeira etapa do projeto, a gente não queria resolver o projeto de forma completa. A gente não queria achar um modelo, achar uma solução para ele. A primeira parte a gente queria reduzir o tempo para a gente encontrar esses cenários negativos, para poder entender e ter uma base para poder testar modelos, testar ideias e expandir. Então, o que a gente fez inicialmente, pode avançar, foi construir um modelo para detectar um cenário específico que a gente conhecia. Então, a gente pegou, por exemplo, aqueles dois cenários que a gente trouxe, documentos e foto de uma tela, que a gente sabe que seriam cenários que iriam aparecer nisso, e a gente construiu sinteticamente um dataset balanceado, que tivesse metade desses casos. Ele era completamente sintético, mas em cima desse dataset sintético a gente construiu um modelo simples também, um modelo usando redes já disponíveis, arquitetura já disponível, um modelo de classificação binária. E esse modelo, ele não se comportava bem na prática, mas a nossa esperança é que ele aprendesse mais do que simplesmente aquilo que passamos para ele, que eram casos sintéticos, e ele usasse para a gente, ele fosse utilizado para a gente como uma ponta de prova. É algo que a gente ia utilizar para olhar o nosso dataset real para procurar exemplos negativos. Então, o foco aqui não é que ele tivesse, digamos, uma acurácia alta ou até mesmo uma precisão alta, mas que ele fosse capaz das coisas que ele classificar como negativas, bastante delas eram exemplos negativos e a gente não ia ter que, ao invés de ter que varrer, por exemplo, 10.000 imagens, a gente tem que olhar agora só para 100 casos. Então, facilita muito o nosso trabalho. E aqui volta de novo aquela ideia do tipo, dataset é limitado não pela habilidade de você definir muitas vezes ele, pela sua capacidade de investir nele, mas pela etapa do processo que você está. Então, nesse projeto, nessa primeira etapa de processo, a gente queria entender o problema. O foco aqui era entender como a gente ia construir uma solução de liveness. E esse modelo, a gente não esperava dele que ele fosse resolver o problema, mas a gente esperava que ele fosse ajudar a gente a dar o primeiro passo, esperava que ele fosse ajudar a gente a inteirar para construir modelos melhores, construir datasets melhores e
investigar isso e avançar. Então, ele foi o modelo que permitiu a gente construir a nossa solução de Liveness nesse primeiro passo, que é um passo de exploratório, né? Pode avançar? E... acabou? Acho que também fomos mais rápido do que... mas o que eu acho que... Um ponto geral, assim, que acho que a gente gostaria de trazer aqui, acho que foi uma apresentação mais prática, a gente não trouxe também tantos detalhes sobre esses modelos, porque eu acho que a ideia aqui é trazer um pouco dessa filosofia de ser exploratório, ser criativo, investigar o que você tem, mas sempre tendo bem na mente qual é o problema que você quer resolver. Então, qual é o problema que você está querendo resolver com Machine Learning? O problema que você está querendo resolver com Machine Learning, se ele for construir um modelo mais eficiente, se ele for obter o melhor desempenho sobre uma certa região, isso é um tipo de problema, mas muitas vezes o seu problema ele é de um nível mais alto. Então, por exemplo, aqui nesses cenários, a gente tinha um caso de uso real que a gente gostaria de satisfazer, que a gente gostaria não só gostaria, mas que a gente acreditava que Machine Learning era uma ferramenta adequada, e a gente queria utilizar ela da melhor forma possível em todas as etapas, não só como a solução final daquele problema, mas também para a gente usar ela como uma ferramenta de investigação, uma ferramenta de entendimento do problema. E acho que é isso. Legal. Muito obrigado, Cazu. Muito obrigado, João Pedro. Muito massa a apresentação de vocês. A gente tem várias perguntas aqui, então acho que eu vou partir para as perguntas e depois a gente pode fazer mais considerações e falar sobre... conversar mais um pouco aí sobre isso aí, se sobrar tempo, né? Então, o Gabriel perguntou assim, no problema de rotação de faces do Face Match, uma solução viável seria utilizar um detector de landmarks para estimar o ângulo de rotação, aplicar uma transformação para colocar a entrada na rotação ideal. Parece razoavelmente robusto e de baixa complexidade. Vocês querem comentar? Eu posso falar, acho, duas coisas disso. Acho que também, então. Eu acho que isso é uma opção viável. Eu acho que criar esse dataset, tipo, a gente conseguiu usar um dataset já meio que prontos, mas a gente tenta, eu acho que muitas vezes usar nossos datasets, porque muitos desses datasets já prontos têm um viés de qual que é a distribuição, né? Tipo, quem está sendo usado para esses labels. E para a gente criar um dataset desse com nossos próprios usuários, ia ter um custo muito mais alto, né? Porque, tipo, esses landmarks a gente já usou uns algoritmos de landmarks e point detections, ele tem um custo alto de fazer o labeling. Não é a coisa mais fácil de fazer o labeling. A gente decidiu fazer o algoritmo da forma que a gente conseguiu fazer, porque a gente conseguia criar um labeling que tinha um certo sample, tinha uma acurácia muito alta, uma precisão muito alta, e a gente não teve que fazer muita coisa manual. A gente está tentando... Acho que muitas das coisas que a gente tenta fazer com o dataset é evitar o manual e usar o mais automatizado. Usar as coisas que já existem, mesmo que elas não sejam perfeitas, e adicionar técnicas diferentes para usar o que já existe para ser mais rápido possível. Legal. Nunca é óbvio, sempre tem várias soluções para resolver o mesmo problema, né? E elas vão ter problemas diferentes. Eu estava até pensando aqui, se você estivesse usando landmarks, aí a pessoa tira uma foto meio de ladinho assim, aí ferrou, porque você fala que ela está de pé porque o chão está atrás, sei lá. Isso é um problema, tipo, tem todos esses corner cases que aparecem de qualquer jeito, qualquer modelo que você usa, você vai ter. Não dá para evitar completamente. Acho que esse é um grande desafio, assim, usuários em gerais, acho que de qualquer tipo de plataforma, de qualquer tipo de fluxo, estão sempre bem, como a gente diz, criativos, e acho que a gente tem muito desses exemplos fora e eu acho que um ponto que o João trouxe dessa diversidade dos nossos usuários é importante também, né, de a gente olhar para o nosso cenário específico e trazer mais informação dele para a solução do nosso problema também. Entender como eles estão utilizando também. Uhum. Só um follow-up nisso, isso sem nem entrar na parte de fraude, né? Porque quando você tem pessoas que querem quebrar o algoritmo de alguma forma, né?
Sim, eu acho que essa é uma parte importante. Assim, a gente falou sobre fraude, sobre esse processo, mas a gente tem que lembrar que não é só esse universo, né? Tem todo o universo das pessoas que querem fazer por esse processo e às vezes tem dificuldades, de fazer esse processo. Então, a gente não pode simplesmente considerar todo o processo diferente daquele nosso caso idealizado de positivo como uma fraude ou como uma falha. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em o que é dar o label negativo. Às vezes é uma questão maior do que simplesmente apertar uns botãozinhos numa aplicação de labeling. Acho que teve muitos cenários que a gente olhou para a imagem e falou: que a gente faz com isso, sabe? Qual é o label disso? Não entrava dentro de uma classe positiva e nem de uma classe negativa, né? Isso é legal. O Douglas perguntou uma questão um pouco mais acadêmica, ele falou aqui, né? Estou enfrentando pela primeira vez um problema de autenticação, que vocês dominam. Dado duas imagens, dizer se é a mesma pessoa. Quais seriam as melhores formas de pré-processamento para esse tipo de problema? Eu tenho tentado LBP, o ROG, querendo começar com o Deepface. Eu posso dar uma resposta talvez um pouco menos acadêmica, e talvez de você estar olhando para esse problema. Eu acho que a primeira coisa que eu tentaria muitas coisas. Eu acho que é o melhor jeito de você começar. Eu, eu, eu vim de um background acadêmico, mas eu acredito que uma coisa muito importante em pesquisa é você ter intuição sobre os problemas. Se você não tem intuição sobre o problema que você está resolvendo, é difícil de escolher alguma coisa. Então, eu acho que a primeira coisa que eu faria nesse cenário é testa todas elas e vê onde elas falham, vê onde elas funcionam e cria uma intuição do que seria o melhor o melhor para ser utilizado nesse caso em particular. E na prática, o que a gente encontrou, descobriu, é que realmente a técnica é o que vai quebrar ou fazer funcionar alguma coisa. As técnicas que já estão por aí, que já foram desenvolvidas pela comunidade acadêmica, elas funcionam muito bem. E quando você está tentando entender como resolver um problema, a pior coisa que você quer é gastar tempo em fazer alguma coisa funcionar. Então, fazer o modelo treinar, fazer o modelo... Então, pega alguma coisa simples, pega alguma coisa pronta, testa, ganha intuição e continua evoluindo. Massa. O Gustavo perguntou quais técnicas vocês utilizam para gerar datasets sintéticos para o OCR? Então, isso acaba virando um pouco do... Eu não sei falar em português. É o chicken and the egg, né? Muitas vezes a gente usa nosso próprio modelo para criar dataset sintético. Então, normalmente, tipo, isso acaba virando um processo muito interativo. A gente cria um modelo, o modelo não funciona tão bem, daí a gente consegue usar os resultados do modelo para criar um dataset melhor ainda. A gente consegue meio que... A gente estuda como funciona o comportamento do modelo e com isso a gente consegue, dentro do subset das predições, a gente consegue ter uma confiança maior em algumas predições. A gente pega esse subset e a gente meio que usa os resultados disso para criar um dataset de novo. Eu acho que isso não é só para o OCR, eu acho que isso é meio que para um monte de fluxos diferente. A gente consegue usar o próprio modelo que a gente criou inicialmente pequenininho para criar um dataset melhor, maior, mais rápido, para o próprio modelo depois crescer. Então, meio que fica uma interação gigante. Então, tipo, claro, inicialmente a gente precisa ter um dataset pequeno labeled, mas com esse dataset pequeno label, quando ele já começa a rodar, a gente começa a ter mais exemplos reais, a gente consegue meio que fazer um loop não infinito, mas grande. Legal, eu vou pegar esse gancho do dataset para fazer a pergunta do Felipe Nunes. Perguntou se o dataset de spoof de vocês ele foi gerado programaticamente ou vocês tiveram que fazer manualmente? E em seguida a isso, aproveitar se vocês consideraram fazer treinamento adversarial para esse detector de spoof. Então, sobre o dataset, esse dataset que a gente descreveu aqui na apresentação, ele foi feito, digamos, de... Alguns cenários são, por exemplo, o sintético seria mais simples, assim, selfie e imagens de documento, a gente conseguiria utilizar as que já estão presentes na nossa base, né? Então, e para outros datasets a gente consegue, por exemplo,
entender. É lógico que eu não vou dizer que é um dataset sintético. É muito difícil de você gerar alguns cenários e imagens sintéticas, por exemplo, de foto de tela. Você consegue gerar algumas coisas, uma aproximação, mas, de novo, existe muita variedade sobre o que é uma foto de uma tela. Parece simples, por exemplo, ela deve ter uma frequência específica de algumas dos pixels, mas na prática não é só um problema de tela, é ângulo, iluminação. Então, a gente não conseguia gerar completamente todos os exemplos, mas foi aquilo que eu falei, a gente usava ele mais como um exemplar ideal daquela classe, não necessariamente a classe inteira. A gente esperava que esse exemplar ideal fosse capaz de dar mais exemplos pra gente. Eu acho que é essa mesma ideia que a gente falou do OCR, né? Tipo, a gente tem um modelo inicial, tipo, a gente consegue ter uns modelos diferentes, mas com esse próprio modelo a gente consegue, tipo, se a gente fosse olhar em todas as nossas imagens para achar fraude, a gente provavelmente ia gastar muito tempo, e dois, tipo, a minoria é fraude, né? Então a gente ia, tipo, se tem uma imagem em 99, tipo, o seu automático vai ser apertar próximo sem, sabe? Você vai ficar apertando próximo, 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 próximo. Daí quando você chegar na fraude, você vai ter erro humano que você vai falar, não, sabe? Você vai estar meio que automatizado para apertar próximo. Então, tipo, essa mesma ideia que a gente falou, usar os modelos para criar o próprio dataset ou simplificar o espaço de pesquisa, né? Tipo, a gente não precisa achar tudo. Se a gente tem um modelo diferente, a gente não precisa achar tudo, mas a gente pode meio que usar um modelo para, em vez de ter que olhar em 100 imagens, ter que olhar tipo, para 15. Sabendo que a gente não está jogando essa imagem fora. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vocês já responderam, mas eu vou pegar um gancho dela, que era sobre, além de rotacionar, dá para aplicar filtro de luz, grayscale, para tornar N imagens de uma só, né? Estão perguntando se tem algum risco de você overfitar o modelo com isso, ou seria viável. Eu pegar esse gancho também disso, de que vocês fizeram vários tipos diferentes, né? Algumas que eu nem tinha visto bem legais, com os quadradinhos. Então, como que vocês tiveram essas ideias de fazer essas aí? Vocês partiram de uma literatura? Foi de intuição mesmo? Outras pessoas já tinham feito? Eu acho que parte de trabalhar com data science, machine learning, tudo isso, você está sempre lendo. Eu acho que metade do meu LinkedIn é pessoas que eu sigo que são, sabe, experts na área. Então, tipo, tá sempre lendo o que eles estão publicando, tá sempre olhando o que está sendo publicado em papers. E, tipo, não é que sempre tudo que eu leio eu vou aplicar, mas às vezes você vai lendo, você vai gerando umas, tipo, talvez quando eu leio alguma coisa, meio que fica guardado em algum lugar na minha mente, e aí quando eu enfrento esse problema, eu meio que, tipo, talvez eu não lembre exatamente o que eu li, mas eu lembro mais ou menos quais são as palavras que eu preciso pesquisar para achar isso. Eu acho que muitas das ideias vêm disso, tipo, eu acho que vem de trabalhar com isso, a gente tem trabalhado bastante com isso, a gente vai gerando mais, a gente vai aprendendo mais técnicas, vai deixando nosso toolbox maior, e outra parte é seguir pessoas que são bons nisso e que publicam bastante, porque eles sempre geram ideias muito boas, eles e elas, né? Você sempre acha uns GitHubs legais, dá uma lida, e quando você lê alguma coisa legal, tipo, tenta usar rapidinho na prática, né? Tudo que é open source é mal bom, porque normalmente é só você rodar umas linhas de código e você consegue visualizar, né? Eu gosto de trabalhar muito com imagem, que você visualiza as técnicas novas, você meio que você guarda, né? Você não perde tão fácil. Então, pega a dica, segue pessoas legais, segue o João Pedro e o Cazu, né, que deixaram no LinkedIn, não deixa essa passar, né? Desculpa, Cazu, pode falar. Eu acho que, além disso, também uma coisa que é bem importante de novo, explorar. Então, teve aqueles exemplos, eles são sobreviventes, na verdade. Foram os exemplos que a gente colocou que não deram resultados piores do que a gente, para os modelos que a gente estava tentando construir. Muitas vezes é difícil a gente... Se você perguntar para a gente por que aqueles exemplos funcionam e por que outros exemplos, por que outras argumentações não funcionavam, a gente não vai conseguir 100% das vezes responder, assim. Tem algumas que são óbvias, se você multiplicar todos os pixels por zero, a imagem fica preta, ele provavelmente não vai ter informação nenhuma para aprender, né? Mas em muitos daqueles cenários a gente testou as argumentações e testou um conjunto, via se ele melhorava. Se ele não melhorava, a gente deixava ali do lado para até alguém ter uma ideia de por que ele não melhorou e foi fazendo isso de forma interativa mesmo. Eu acho que vou trazer um ponto de novo da apresentação, tem um dataset, tem
uma ideia do que você quer chegar no final e usar ela como um ponto de prova. A gente tem bastante dessa ideia de começa a construir o modelo, mas deixa ali bem claro do que é o final que você vai fazer com ele. Então, o final não é um modelo ali, um H5 ou um PB que vai salvar, ou algum pickle, como vai ser esse código em produção, como é que vai ser o fluxo, como é que ele vai ser utilizado, como é que vai ser a API que ele vai construir. E a gente sempre tenta colocar esses modelos nessa etapa final e testar elas dentro dela. Porque assim a gente não perde aquele fio de para que a gente está fazendo isso. Então, é um pouco do nosso guia. Só para responder a pergunta também, tipo, todas essas ideias que essa pessoa que fez a pergunta fez, tipo, provavelmente você vai acabar fazendo o oposto, né? Você vai acabar generalizando melhor e não overfitando mais. Tipo, você quer fazer tudo isso, tipo, você quer jogar um monte de instâncias diferentes para não overfitar. Isso acaba fazendo o modelo generalizar mais ainda. Eu acho que outro ponto também, meio dentro dessas perguntas, teve muitas ideias que a gente teve que funcionam muito bem, mas quando a gente pensa, tipo, de pôr ela na prática, ou pôr o modelo na prática, não é a coisa mais prática, né? Tipo, às vezes acaba sendo uma coisa muito complexa, ou acaba sendo uma coisa que a gente não tem o melhor fluxo para usar no momento. Legal. Eu vou pegar agora, seguindo, né, seguir essa vocês falando um pouco sobre como vocês fazem esse processo, né, o processo de trabalho. Tem uma pergunta aqui sobre como que é o processo de trabalho de vocês, né? A Thaís perguntou, vocês falaram sobre 3 problemas diferentes. E o time trabalhando neles ao mesmo tempo? Como funciona essa distribuição de trabalho? A literatura sobre cada um deles é muito grande, né? Os problemas são complexos. Acho que eu posso falar um pouco. Então, não foram trabalhados ao mesmo tempo, mas acho que não, eles poderiam até ser trabalhados ao mesmo tempo. Uma coisa que eu acho que é bem importante a gente tem um time que não é grande, então a gente às vezes tem uma ou duas pessoas trabalhando num problema. Mas uma coisa que a gente viu que é extremamente importante quando você está trabalhando num problema desse, que tem uma complexidade grande, tanto de literatura como de problema mesmo, é que as pessoas do time sejam bem críticas. Então, trago essa mentalidade de isso é um problema científico e ela tem que ser encarada dessa forma. Então, a gente sempre tenta, dentro do time, dizer essa é a hipótese que eu estou tendo, é por isso que eu acho que ela funciona, e as pessoas criticarem esse processo, trazerem novas ideias, e a forma como que a gente mantém toda essa literatura, todas essas possibilidades abertas como o João falando, tendo várias pessoas olhando para esse problema e várias pessoas no dia a dia, às vezes, pensando nisso, para que quando uma pessoa estiver focada nela, ela possa trazer os inputs das outras pessoas também. Só vou dizer uma vez, tipo, eu acho que a gente tem crescido muito desde que a gente é uma startup bem nova, a gente tem crescido muito, né? Então, tipo, você meio que vai ter que ir pulando fazendo o que precisa ser feito. Eu acho que outro ponto muito legal é que o nosso time, tipo, a gente tem umas pessoas, backgrounds muito diferentes, né? Tipo, o Kazu, ele fez doutorado em física, ele veio no mundo muito mais teórico. Eu fiz engenharia biomédica, eu vim no mundo muito mais de engenharia, mas, tipo, as imagens que eu trabalhava na engenharia biomédica não são, tipo, são umas técnicas diferentes, são umas coisas muito diferentes. Aí tem umas pessoas de uns backgrounds muito diferentes, não é todo mundo do mesmo background. Isso acaba gerando muito essa diversidade de background, de tags, acaba ajudando muito quando a gente está fazendo nosso processo, né? Porque cada um tem um toolbox, um building block diferente, e você vai adicionando, você vai dando, sabe? Você meio que vai trocando, vai ajudando, e todo mundo acaba crescendo com isso, que é bem legal. Que legal. Nessa linha de como vocês fazem, vocês estão crescendo também e cada vez tendo mais problemas, né? Como vocês fazem para gerenciar, essa pergunta do Felipe, como para gerenciar esses experimentos, esses datasets? Eu talvez quero fazer um adendo nela de vocês organizam tudo isso, vocês versionam no Git, talvez um pouco mais de como vocês trabalham mesmo nesse sentido para não ficar todo mundo perdido, não sabendo o que você está fazendo, né? Vou dizer que não sei. Essa eu acho não sei se o que a gente faz eu acho que esse é um problema que acho que é um problema bem difícil. Todo mundo que a gente conversa, que tem esse problema, eu sinto que tem coisas que funcionam, mas nem sempre funcionam bem em todos os cenários. A gente tem tentado trazer bastante. A gente
como o João falou, a gente tem no time pessoas de background diferentes. Então, o nosso time não tem só cientistas de dados, não tem só engenheiros de machine learning, a gente tem bastante dev back-end, a gente mantém junto do time também esses produtos rodando em produção. Então, a gente acabou trazendo bastante da toolbox de desenvolvimento de software, de arquitetura de software para os nossos projetos. Então, a gente usa bastante Git, a gente usa bastante Docker, a gente usa bastante Kubernetes. A gente tenta trazer bastante como esse problema consistiu, não só um problema de machine learning, mas um problema de engenharia de software em geral, e trazer essas coisas que já funcionam em outras áreas para a gente. Então, a gente tem usado bastante Git, a gente tem usado também bastante CI, CD, que o pessoal de software, desenvolvimento de software usa, para gerar Dockers e treinar e versionar e manter o controle, e essas práticas de documentar dentro do código mesmo o que a gente está fazendo. Então, acho que aí... Eu acho que ainda é um problema aberto pra gente, que a gente ainda tá tentando... A gente tá testando coisas diferentes, entendeu? Tipo, a gente ainda não achou a melhor forma de fazer isso, a gente ainda não achou... Tipo, tem umas coisas que estão funcionando muito bem pra gente, tem umas coisas que a gente ainda não tá tão feliz, mas a gente tem que fazer o troca de custo-benefício. Umas coisas que não são tanto problemas agora, podem virar problemas depois. Aí a gente precisa ver, a gente mata o problema agora, ou a gente deixa no débito que tá crescendo. Tem muito disso de... Tudo é custo-benefício, tudo tem um trade-off, né? A gente tá tentando balancear isso do jeito mais inteligente, do jeito mais inteligente. Bem legal. O Adriano fez uma pergunta aqui que acho bem interessante também, podia deixar de fazer. Como que vocês fazem para deployar os modelos? Né? Vocês poderiam dar um overview sobre a dificuldade ou facilidade para colocar ele em produção? Existe uma plataforma? Vocês colocam direto no back-end, a cloud, on-premise? Tá, posso falar. Isso acho que acaba continuando um pouco da outra pergunta. A gente ainda não chegou num modelo ideal. Eu também acho que parte de não chegar no modelo ideal é que muitas das discussões que a gente tem internamente é sobre o que é um modelo ideal, sabe? Qual seria a situação ideal para esse processo? O que tem funcionado muito bem para a gente é feito um misto, alguns modelos mais simples, algumas situações mais, digamos, alguns modelos menores, a gente tem utilizado como uma parte do código mesmo, como uma parte do back-end, como uma outra função desse serviço que está utilizando aquele modelo de machine learning. Alguns modelos maiores a gente tem tentado utilizar coisas como Tensor Serving para fornecer esses modelos, nossos modelos de visão computacional, a gente tem tentado separar eles. A gente usa bastante coisa da GCP, da Google Cloud, então a gente tem tentado utilizar bastante das ferramentas que eles têm para também jogar um pouco do nosso custo de manutenção como um serviço deles. Mas tem sido bem misturado, assim, a gente tem utilizado uma mistura de back-end, uma mistura de coisas que já são nativas da cloud, mas também alguma coisa, digamos, na nossa própria infraestrutura. Então, construindo alguns dos nossos desses Dockers, a gente serve eles diretamente junto com os nossos backends. Então, é uma mistura. Tá bem misturado ainda. E para fazer de novo, tudo tem um custo-benefício, né? Tipo, imagens são pesadas, né? Tipo, os dados não imagens podem ser muito melhores. Dados de imagem pode crescer muito dependendo do que você quer da imagem. Então, a gente precisa sempre ter isso em consciência, né? Tipo, não existe um certo e um errado, existe custo-benefícios. O que a gente quer por mais... O que a gente acha que é melhor, o que a gente acha que tem um valor melhor e o que a gente pode meio que deixar para o lado e perder um pouco desse benefício. Legal. Então, aqui tem uma última pergunta para vocês. Eu acho que faz sentido até vocês já aproveitarem essa pergunta para dar umas considerações finais, o que vocês acharem que foi legal de deixar aí para o pessoal como os pensamentos finais. Que o David perguntou qual é a indicação para quem está iniciando na área de Data Science, quais os desafios da área, as hard skills, soft skills que vocês recomendam, e aí vocês podem entrar também nas considerações.
acha exemplos reais e experimenta e tenta resolver. Eu acho que nada ensina mais do que ter um exemplo real, ter algo que você precisa, tipo, entregar, ter algo que você precisa trabalhar. Tipo, eu acho que não importa exatamente o que você está trabalhando. Eu acho que não importa exatamente o que você está trabalhando, eu posso estar falando coisa errada, as pessoas podem desconcordar, mas eu acho que em tudo isso o que é mais importante é o processo. Eu acho que aprendendo o processo, aprendendo o questionamento, aprendendo o que você precisa questionar, como você pode gerar intuição de que você precisa questionar, eu acho que é muito mais importante do que outras coisas. Tipo, eu acho que o processo que você aplica vai sempre ser muito parecido. E eu acho que a outra parte que eu acho que meio que contradiz isso que eu acabei de falar, mas entende depois o produto. Eu acho que a vantagem muito de machine learning e de data science, eu acho que vai vir muito do entendimento do produto que você está servindo. Eu acho que você pode usar muitas técnicas diferentes, tendo um deeper knowledge do produto que você está servindo. Eu acho que você pode pegar umas nuances, você pode pegar umas coisas que se alguém não estivesse trabalhando com aquilo, não tivesse aquele know-how, não teria pensado. Eu acho que são ideias meio contraditórias, mas eu acho que elas acabam servindo bastante. Eu diria, para complementar isso, um soft skill que eu acho que foi bastante importante na minha carreira é de conseguir extrair informação de outras pessoas. Então, quando eu entrei nesse mundo de machine learning, da science, eu não tinha esse conhecimento. Eu tinha outros conhecimentos que me ajudavam, mas eu precisava de uma forma de transferir aquilo que eu sabia, aquilo que as outras pessoas sabiam, para tornar o meu conhecimento. Então, eu acho que ser aberto a aprender com outras pessoas é um soft skill muito importante. As pessoas têm muito conhecimento, mesmo se elas não estão trabalhando numa área que você está tentando crescer ou aprender mais, usar o conhecimento que as pessoas têm para te dar uma base, para te dar uma motivação, para trazer visões diferentes, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que um soft skill muito importante numa área que eu acho que é bem hard, né? É uma ciência com bastante coisa para aprender, muito artigo para ler. Usar as pessoas ao seu redor para agilizar esse processo. Então, por tornar esse processo mais rápido, eu acho que muitas vezes, ao invés de... Pode ser até um pouco preguiçoso, se parece. Ao invés de ler um artigo, eu prefiro perguntar para uma pessoa que já tenha lido me explicar. Ela vai me trazer as visões dele e depois de um tempo eu posso até ler o artigo e acho que eu vou até entender ele de uma forma mais simples. Então, buscar as pessoas ao seu redor, acho que e conseguir trazer isso, acho que é um soft skill muito importante. Acho que adicionar mais uma coisa, eu acho que também não confia em nada que você vê, né? Questiona tudo. Tipo, você vê qualquer dado que você vê, tipo, dado por dado para mim não significa nada, né? Tipo, você pode pegar um monte de dados e pode fazer ele significar o que ele quiser, né? Eu acho que hoje em dia a gente está vivendo no meio de uma pandemia de dados, mas eu acho que a gente nunca sabe o que os dados significam, né? Tipo, os dois lados eles pegam e eles meio que mudam os dados para fazer significar o que eles querem que signifique. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes, tipo, aprende a questionar. Você tem um resultado positivo, tipo, algum modelo está treinando, qualquer coisa que está fazendo, questiona, tipo, isso é realmente positivo? Tipo, tem algum bias que eu quero que isso seja positivo, por isso que eu só estou olhando as partes positivas disso. E também, dentro disso, aprende a ser questionado, né? Tipo, cria uma cultura faz todo mundo te questionar. Qualquer coisa que você faz, eu acho que eu acho que você sempre consegue receber críticas, e eu acho que receber críticas de uma forma boa, tipo, é uma coisa boa e vai ajudar você a crescer muito e vai ajudar você meio que aprender a resolver os problemas de outra forma, aprender a meio que abrir as suas visões dos problemas que você está resolvendo. Obrigado pelas considerações, João e Kazu. Eu queria fazer uns comentários finais de que eu achei muito legal que nesse meetup a gente foi desde da teoria do boosting, né, e técnicas voltadas para melhorar a performance do boosting com ruído, até a aplicação bem prática, né, de vamos esquecer o estado da arte. Estado da arte não existe aqui. O que existe aqui é tentar entender o problema que é de produto, né? Então, lá o problema era um problema de machine learning teórico, aqui é um problema de produto. A gente precisa das duas coisas acontecendo sempre, né? A gente precisa conseguir saber dialogar.
eu achei muito legal como vocês trazem isso na apresentação de vocês e também nos comentários finais, né? Porque bastante coisa do que vocês falaram foi o como é importante o background muito diverso que vocês têm, né? Vocês têm um monte de pessoas que pensam de jeitos diferentes. A gente precisa estar o tempo todo aprendendo com as pessoas, porque a área de data science é uma área muito nova, né? Então, justamente a gente tem que questionar tudo, como falou o João Pedro, né? Questionar tudo que as pessoas falam, inclusive as dicas de como virar um data science, como fazer bom data science, né? Questionar tudo. O Felipe comentou lá no chat que isso tudo vai para a ciência também. Eu acho legal. Então, muito obrigado por trazerem compartilharem com a gente o aprendizado que vocês tiveram, né? E o conhecimento que vocês tiveram ao longo desse tempo. Obrigado de novo para o Felipe pela apresentação anterior e pela Tatiana e o Dylan que estão aqui ajudando no back-office. Muito obrigado, gente. Queria agradecer também muito para vocês por esse espaço. Acho que foi como você disse, 2 apresentações conversaram bem. Eu fiquei bem feliz de estar aqui participando, trazendo um pouco das experiências e muito obrigado também a todo mundo que esteve aí presente, perguntando, trazendo esses questionamentos. Muito obrigado. Tenha um bom resto de semana, pessoal. Boa noite. Aí. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigado, pessoal.